Bora então, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Já tem uma partida super importante. Não, hoje não tem uma partida super importante. É contra o Sportivo Luquenho pela Sul-Americana. Não temos mais nada neste grupo, podemos dizer assim, mas temos sim. Isso aqui eu não posso te dizer porque tem algumas situações importantes, porque dependendo do resultado da noite de hoje, a gente vai mexer com as classificações ali dos times melhores colocados e aí a gente pode ou complicar a nossa vida nos playoffs ou dá uma amenizada no estrago, porque melhorar não tem como, né? E a gente vai falar sobre isso e a lista de relacionados que o Grêmio divulgou, porque assim, ó, a lista, a gente sabia que ia ter muitos jogadores que ficariam de fora por preservação e tudo mais, mas surpreendeu, tá? Vamos falar sobre ela e vamos falar ainda sobre um atacante que foi oferecido ao Grêmio, um velho conhecido da torcida. Tem gente que eu acredito ainda que vai dizer que daria um caldo, que ajudaria, mas eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer assim, o quê? Vocês estão malucos? Vamos falar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vamos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Quero começar de cara já falando sobre o jogo desta noite. E a gente, para começar a falar sobre isso, é claro, a lista de relacionados que deveria entrar na tela, agora entrou. Tá aí, ó. Tem os goleiros Gabriel Grando, Jorge e o Thiago Beltrame. O Volpi ficou de fora. O Volpi não aparece na lista de relacionados divulgada pelo Grêmio. A gente vê ali também os zagueiros, o Gemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Vieri. Kahneman ficou de fora. O Kahneman saiu da partida contra o Bahia, né? Apavorado, né? Aos frangalhos, como a gente costuma dizer, que é a entrega do Kahneman, e ele não tem condições nenhuma de jogar hoje à noite. O Wagner Leonardo, meus amigos, tendência é que fique no banco de reservas, tá? Aí vocês vão me dizer assim, não, Diogo, pelo amor de Deus, quem é que vai ser a dupla de zaga do Grêmio? Sim, esses mesmos aí que tu tá pensando. É ele, Gemerson e Vieri. E o Gustavo Martins, Diogo? Gustavo Martins tem relação com a nossa segunda parte ali, ó, os laterais, que é Lucas Esteves apenas e Luan Cândido. Né, o Luan Cândido pela esquerda, né? O Esteves também pela esquerda. Ah, improvisado. Não é a grande tendência. Vamos ser bem sinceros, o Mano não gosta de fazer essas improvisações e não é o mais provável, vamos colocar assim. Então a tendência de zaga hoje é Vieri e Gemerson. Quem é o nosso lateral direito, Diogo? Gustavo Martins ou Ronald. Tem essa possibilidade. Mas vamos seguir na nossa lista aqui, tá? Os volantes ali, ó. Os meio-campistas, no caso, né? Camilo, Dodi, Ronald, Vidiaçante, o garoto Zorteia, Cristaldo e Natan como os meias. Os atacantes, Amuso, André Henrique, Aravena, Arezo, Cristian Oliveira, Jardiel e Pavon. Quem é que tá faltando aí? Ele, Bright White, não foi relacionado pro jogo também. Bright White fica de fora dessa partida, não vai pro jogo, não vai pro embate, até por preservação. O Mano já tinha dito, né, na coletiva do final de semana, que era a grande possibilidade do Grêmio preservar jogadores muito desgastados. Falou do Vidiaçante, falou do Kahneman. Inclusive, por isso eu não acredito que o Vidiaçante seja titular nessa partida. Fica no banco. Se a coisa apertar, daqui a pouco aí coloca o Vidiaçante para dar uma sustentação e tal, né? Um cara de mais confiança ali no meio campo, mas a tendência é que ele não jogue, tá? E lá no ataque, claro, o Bright White fica de fora pela sequência e aí o Arezo ganha mais essa oportunidade. Vamos pensar num provável time então pra gente poder encaminhar para essa noite? Eu diria que nós temos uma grande tendência de ter Gabriel Grando, né? Entre Jorge e Thiago Beltrame, Gabriel Grando titular, Gustavo Martins pela direita ou o Ronald. Acredito ainda no Ronald, porque o Gustavo Martins vem de lesão, ganhou alguns minutos no final de semana, mas ainda se recupera. Então acredito que vá o Ronald, pelo menos num primeiro tempo, e aí quem sabe num segundo tempo 45 minutos para o Gustavo Martins, até para ele aumentando, né, essa carga de jogos. Gemerson, Vieri e o Lucas Esteves, lembrando que o Marlon ficou de fora porque ele não pode jogar Sul-Americana nessa primeira fase, não é por desgaste, embora pudesse ser, é por conta dessa situação da inscrição dele. O meio-campo. Durante a semana, o Mano treinou com o garoto, o Zorteia, né? Mas acredito que não vá colocar
começar um meio-campo com uma diferença tão grande assim, já tendo uma zaga bem diferente, né? Já tendo uma zaga bem. Um sistema defensivo bem diferente do habitual. Então acredito que vá o Camilo, que já está há bastante tempo aí ao lado do Dodge, tendo o Cristaldo mais avançado. Lá na frente não foge muito de Alisson, Arezzo e Pavon. Acredito que seja por aí, até porque o Mano já disse, inclusive na coletiva, de que ele conta muito com os atacantes pela direita que ajudem a marcar, a defender muito bem. E aí ele cita o Pavon e o Kike Oliveira, que também ficou de fora da lista. Então, nesta circunstância colocada pelo Mano, eu acredito que vá o Pavon nessa possibilidade. E lá do outro lado, no caso do Alisson, pode variar com a Aravena também. São as possibilidades que o Mano tem para colocar no time de hoje, mas não foge muito dessa característica, até pelo número de jogadores que está indo, né? Enfim, a partir das 19 horas na nossa arena. E é claro que depois da partida a gente vai repercutir muito aqui no nosso canal. Tá certo, meus amigos? Então vem para cá pra gente seguir a nossa conversa, a gente seguir falando sobre as possibilidades dessa noite, né? Porque nós somos o segundo no grupo, Temos chance de terminar em primeiro e não precisar passar pelos playoffs? Temos, mas para isso acontecer, o Godoy Cruz precisa perder para o Atlético Grau na Argentina, né? E aí o Grêmio precisa vencer. São situações bem difíceis de acontecer. O Grêmio vencer, claro que é muito mais fácil. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Embora tu diga, Diogo, o Grêmio vencer. Calma, que a coisa vai se ajeitar. Mas o Godoy Cruz perder para o Atlético Grau já eliminado, é bem difícil disso acontecer. Então, se o Grêmio vencer o Sportivo Luquem hoje à noite, termina em segundo no grupo. E aí, né, vencer com a vitória do Godoy Cruz. E o próximo rival seria o Alianza Lima do Peru. O Grêmio vence e aí o Alianza Lima seria o nosso rival. Por que isso aconteceria? Porque o Grêmio fecharia com sendo o melhor vice-campeão, melhor vice colocado da chave. E aí pegaria o pior terceiro colocado da Libertadores, que no caso, nesse momento, é o time peruano, que tem por lá o Barcos, que tem por lá o Paulo Guerreiro, enfim, eles fizeram apenas, deixa eu ver aqui, são 5 pontos, isso, são 5 pontos. Então o Grêmio sendo o melhor da fase de grupos, né, da Sul-Americana, o melhor segundo colocado, pega o pior terceiro lá da Libertadores. Mas há outras possibilidades. No caso, se o Grêmio empata com o Luquinho, o Grêmio ainda vai depender dos jogos da noite, que aí não tem como a gente saber, vai depender dos resultados da Libertadores. Os adversários mais prováveis aí são o Bulu-Bulu da Bolívia, né, e que tem aí uma altitude de 2.500 metros, aí o Grêmio já teria uma complicação, ou o Bucaramanga, isso aí, Bucaramanga da Colômbia, que aí tem um pouquinho de altitude, mas não chega a atrapalhar. Há ainda uma terceira combinação, que é bem improvável, que faria o Grêmio encarar o Bolívar, e aí sim, com uma altitude de 3.700 metros lá em La Paz. Então, há ainda combinações que, essa aqui eu quero afastar e deixar bem longe, tá? Mas no caso do Grêmio ser goleado pelo Sportivo Luquem em casa, há ainda uma possibilidade de encarar o Bahia. O Bahia também entraria nesse nosso caminho. Então, não quero entrar nisso também, né? Então vamos lá, numa vitória do Grêmio, chega a 12 pontos e vai ser o melhor segundo colocado da fase de grupos. Então, essa situação aqui a gente acho que pode fechar ou não. Enfim, enfrentaria o Alianza Lima. No caso de empate, chega a 10 pontos, tem a melhor segunda campanha da fase de grupos, entre os terceiros, claro, né? E enfrentaria o Bulu-Bulu da Bolívia ou o Bucaramanga da Colômbia, ou ainda o Bolívar, como a gente já falou aqui sobre as possibilidades. E no caso de derrota, aí sendo goleada, pode pegar até o Bahia. Mas vamos fechar que nada disso vai acontecer, pelo amor de Deus, né? Gente, eu quero avançar com vocês para falar sobre um atacante, tá? Sobre um jogador que já passou por aqui, já fez a sua história aqui, mas que ele foi se apagando com o tempo. Hoje tá jogando a Série B, tá jogando pelo clube do Remo, tá fazendo uma boa campanha por lá e foi oferecido ao Grêmio nas últimas horas. Eu tô falando do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele foi oferecido ao Tricolor nas últimas horas.
o Grêmio colocou ali na sua listinha e disse, tá bom, tá ok, vamos dar uma olhadinha aí, qualquer coisa a gente volta a conversar. Por que isso aconteceu? Porque os empresários estão vendo que o Grêmio está procurando soluções no mercado. O Grêmio está procurando jogadores para reforçar nessa janela. Então os caras começam a oferecer jogadores e é o que vocês mais vão ouvir daqui para frente. Vocês já estão ouvindo bastante nomes circulando e vai ter muitos ainda. Porque os caras começam, opa, o Grêmio quer, então vamos lá, vamos levar, vamos oferecer, vamos oferecer. No caso do Pedro Rocha, os caras colocaram que ele já teve uma história aqui, que ele já fez, né, gostou do que fez aqui, claro, campeão, pô. Então, claro que tem essa aproximação com a torcida, mas, sinceramente, tá, com todo respeito ao Pedro Rocha, acho que não, né? Acho que não. São 9 partidas que ele tem pelo Remo na Série B, 6 gols, 1 assistência. Os números dele por lá estão chamando a atenção, estão fazendo com que os empresários se movimentem. O Grêmio não ficou empolgado com o oferecimento, disse, tá bom, a gente vai dar uma analisada, qualquer coisa a gente volta a conversar, mas eu preciso te trazer que Pedro Rocha foi oferecido ao Grêmio e nesse momento surge como uma possibilidade, mas que o Grêmio não se empolgou. Tá bem? Te inscreve, deixa o like, quero saber a tua opinião, hein? Eu acho que hoje vai ser 2-1. 2-1. É difícil a gente não tomar gol tendo o Gemerson, né? Mas eu acho que 2-1 pra gente dar aquela embalada, mesmo que não seja o mesmo time, mesmo que seja aquele time diferente. O Grêmio mesmo fez questão de dar uma esfriada na partida. São 10 mil torcedores especulados pela Arena hoje à noite. Mas vamos ver como é que vai ser a situação. Eu acredito num 2-1 pra gente dar aquela embalada. Vitória no final de semana, vitória agora. No próximo final de semana contra o Juventude também. Então, pra dar aquela amenizada mais no ambiente, a gente entrar aí numa fase um pouco melhor, né? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. E aí, Pedro Rocha, seria uma boa contratação? Comenta aqui embaixo também, quero saber a tua opinião. Grande abraço e até a próxima. Tchau.